Gente, deixa eu começar o Cidade Alerta com essa novidade do caso da morte do engenheiro Beto, o Beto Braga, porque a polícia estava mesmo atrás desse celular que podia ser um dos pontos fundamentais dessa investigação. E aí a polícia conseguiu descobrir e falou para o cara, ó, você precisa se apresentar, traz o celular aí. Ele levou, mas conforme a Lud adiantou, peraí, mas esse celular já estava sem a placa? O homem que teria comprado o celular de Beto, suspeito, prestou depoimento para a polícia. Deixa eu falar com a Ludmila aí. Ô Lud, mas então, aí é muita cara de pau, né? Ele vai com o celular quebrado e sem o principal que é a placa. O que é? Ele está zombando da polícia? Isso mesmo, Pagliani. Olha só, esse aparelho é a prova principal para a acusação do crime, que é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E foi o aparelho que eles levaram da cena do crime e roubaram do engenheiro químico Beto Braga, que tinha 36 anos. E olha só, esse não é o primeiro homem que vem até a delegacia para falar a respeito do celular. A gente vem acompanhando esse caso desde quando o crime aconteceu, no final do ano passado, e uma pessoa prestou depoimento aqui. Essa pessoa, a gente adiantou aqui que foi um homem que veio aqui na delegacia, ele foi identificado pela polícia. Por quê? O Gabriel e o Marcelo, os dois envolvidos diretamente no crime, foram ouvidos, estão presos temporariamente. A prisão deles foi decretada pela Justiça e já prorrogada, a polícia já está na finalização do inquérito, e eles contaram, um deles, na verdade, o Marcelo, que vendeu esse celular para uma pessoa. Então, essa primeira pessoa que veio aqui na delegacia é o homem que o Marcelo teria entregado o celular. E na ocasião, a gente até contou aqui que ele disse que deixou o celular em cima de uma árvore e depois esse rapaz teria ido buscar o aparelho. A polícia ouviu esse homem e ele disse que teria repassado esse celular, esse primeiro homem. Então, hoje veio aqui na delegacia, a gente vê o celular que está sem a placa principal, né? Principal peça aí para funcionar o celular. E o que acontece? Ele veio aqui e disse o seguinte, que ele comprou esse celular por R$ 1.500. Ele disse que estavam vendendo esse celular, o aparelho, pela internet, ele se interessou e a venda, o Pagliani, de acordo com informações da polícia, já seria para desmanchar o aparelho, para desmontar o aparelho. Então ele adquiriu esse aparelho por R$ 1.500 e depois, segundo ele vendeu a placa desse celular. Ele disse que não sabia que o aparelho era roubado. Mas a polícia não acredita nessa versão, até porque, segundo ele comprou por R$ 1.500. É um celular de última geração e o valor que ele comprou é bem inferior ao de mercado, então a polícia não acredita na versão dele. E ele já comprou, já para repassar a peça, para repassar essa placa, a peça principal aí do celular. Então ele entregou o celular, foi ouvido pela polícia e deve responder por receptação, porque ele estava com um aparelho roubado. A polícia agora está entendendo, né, depois do depoimento dele, a dinâmica do que de fato aconteceu, mas trabalha com essa hipótese de que o Marcelo levou o celular, conversou com a primeira pessoa que prestou depoimento, que é um conhecido dele, eles sempre moraram próximos, ele fez contato com essa pessoa, vendeu o celular, o Marcelo colocou o celular em cima de uma árvore, esse rapaz foi lá e pegou e depois disse que repassou e não sabia para quem. O delegado hoje apresentou para o homem que foi ouvido a foto desse homem que prestou depoimento primeiramente. Ele disse que não reconhece, não sabe se foi dele que ele comprou, mas assim que o anúncio foi feito pela internet, ele foi até uma área de lazer. Chegando lá, uma pessoa se identificou e falou: "Você veio buscar o celular?" Ele disse que sim, pagou o valor de R$ 1.500 e foi embora com o celular e depois vendeu a placa. Ele não disse o valor que ele vendeu essa placa e esse celular acabou sendo apreendido hoje. A reconstituição já aconteceu, a gente vem falando desse caso. O engenheiro químico Beto Braga foi assassinado dentro de um apartamento na zona oeste de Ribeirão Preto. Ele ficou desaparecido por 2 dias. A família procurou a polícia, que registrou o boletim de ocorrência, e o contato dessa pessoa que estava com o celular com a família do engenheiro foi feito a partir do celular do primeiro homem que prestou o depoimento, ou seja, a polícia acredita que ele estava com esse celular e depois passou aí para uma terceira pessoa. Então agora, o Pagliani, como eu disse, a polícia já está finalizando o inquérito. Por quê? Tudo que tinha que ser feito para ser apurado foi feito. A polícia ouviu o depoimento dos dois, fez a reconstituição do crime, chegou até o homem para quem o Marcelo repassou o celular e agora chegou até o celular do engenheiro químico e o delegado já pediu a prorrogação da prisão
e nos próximos dias deve finalizar o inquérito e encaminhar o caso para a Justiça. A gente conversou com o delegado Targino Osório, agora há pouco, aqui na Delegacia de Investigações Gerais, e ele falou sobre o caso. Vamos acompanhar. Trouxe o aparelho, disse que vendeu a placa, desmontou e vendeu a placa e a tela. Na placa se encontrava o número do e-mail, então não dá para afirmar com certeza que é o aparelho. Nós já fizemos contato com a irmã do Beto e ela reconhece o aparelho como sendo realmente que era do seu irmão. Ele prestou depoimento, o que deve acontecer? Está prestando depoimento, falou de quem comprou, só que disse que não se lembra para quem ele vendeu a placa, não tem contato com a pessoa, para quem ele vendeu a placa desse aparelho. E ele sabia que o aparelho era roubado, que tinha envolvimento com uma morte? Alega que não. Ô Lud, vamos lá. Coisas que são interessantes aqui, né? Primeiro, ele vende a placa, óbvio que o delegado perguntou, cadê então, com quem está a placa? Ele já deu um perdido, não sabia. E esse celular aí, pelo que eu estava conversando até com o Vitor aqui, nosso editor-chefe, isso aí está em torno aí, no mínimo de R$4.000 esse celular, quer dizer, R$1.500 é preço de banana. Um cara que compra um celular que vale no mínimo R$4.000 para pagar R$1.500, o cara sabe que tem alguma coisa estranha aí, né? Com certeza, ele sabia, no mínimo, que era um aparelho furtado, roubado. A gente ainda não sabe se ele sabia do envolvimento, da morte do engenheiro químico, se esse celular era dele, mas sabia que era um objeto de crime, né? Que era furtado ou roubado, porque é um valor bem inferior ao de mercado. E depois ele comprou já para vender as peças, ou seja, se você compra um celular é para utilizar, né? Não é para vender a placa, vender a tela. Foi repassando aí para não tentar, para que a polícia não conseguisse identificar, então foi repassando. Então, com certeza, ele sabia, sim, então isso tudo vai ser apurado pela polícia, mas ele deve responder por receptação, porque mesmo negando, ele estava com um celular roubado, um celular sem procedência. Então, a polícia deve indiciar esse homem por receptação. Então, esse aparelho passou pela mão de uma outra pessoa e depois chegou até ele. Então, aí tem todo um quebra-cabeças aí que a polícia está tentando montar e que deve estar finalizando nos próximos dias para encaminhar o caso para a Justiça. E você vê como é tão complexo o negócio. Estava pensando enquanto você está falando, né, Lud? O cara compra um celular que é produto estranho ali, ou sinistro, né, ou de furto, alguma coisa, nesse caso de um crime, aí ele vende a peça. O comprador automaticamente está alimentando todo o crime que está sendo por trás, ou seja, quem comprou as peças também está envolvido indiretamente nessa história toda. Então, para você ver como a cadeia do crime ela é complicada. Quando você compra um produto barato e você não sabe o que é, mas tá barato, eu vou comprar, não me interessa de onde vem, para e pensa, porque, por exemplo, esse celular que nós estamos mostrando, uma pessoa morreu, tem crime na história, a polícia está investigando, e aí de repente você está com a plaquinha no seu celular aí, você achando que está tudo bem, não. Não, você comprou um produto que, sabe, uma pessoa morreu, perdeu a vida, foi morta, e a polícia está em cima. Vai chegar, gente. Se você comprou essa placa aí, se você não deve nada para ninguém, vai para a polícia e abre o jogo. A melhor coisa que você faz, melhor coisa.